na minha dicção, na minha fala, porque eu estou no processo de implantes, então eu estou utilizando a prótese, e aí com isso eu tenho alguma dificuldade ainda para falar, mas estou lutando para mesmo assim falar. E vocês vão tendo paciência aí com o pastor Reverendo Eliezer Carvalho. Em maio tudo se resolve, em nome de Jesus. Maio alguém vai me levar para comer churrasco, maravilha, tudo se resolve. Mas enquanto isso, eu vou falando com a prótese e tem alguma dificuldade. Você que está na live, de repente, mas que esquisito que o pastor está falando. É por isso, tá bom? Mas logo resolve-se. Palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 8, versículo 6. Segunda Reis, ou Segundo Reis, aliás, desculpe, Segundo Reis, porque é um livro. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 6. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial, ao qual disse: faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as suas rendas das terras, desde o dia em que deixou o país até agora. Graças a Deus por esta leitura bíblica, por esta informação bíblica, quando o texto ele fala-nos a respeito de uma história real, uma história que realmente aconteceu lá em Israel, não é? E na época do profeta Eliseu, a história deixa bem claro que havia uma mulher sunamita, e essa mulher tinha o seu marido, viviam muito tranquilamente, porque era uma família abastada, mas não possuíam filho, não tinha filho. E certa vez o profeta Eliseu pergunta para o seu servo: pergunte para aquela mulher sulamita se ela tem alguma necessidade com o rei, porque se ela precisar de alguma coisa com o rei, eu poderei interceder ao rei por ela, pela família. E ele então perguntou, e ela disse: não, pode agradecer o profeta, eu não preciso de nada do rei. Nesse período em que foi feita essa pergunta, ela já tinha feito para ele um lugar de descanso, uma casa. Hoje chamamos de casa de passagem. Naquela época era a casa de repouso do profeta. Por que casa de passagem? Porque aquela mulher via que o profeta e o moço passavam por ali, por perto da casa deles, para ir mais adiante, para adorarem a Deus no cume do monte, ou para fazerem sacrifícios a Deus. E então ela colocou no coração o desejo de fazer na casa um quarto confortável para o profeta. O profeta, em gratidão, ele então resolveu interceder ao rei por aquela família. Mas a família era abastada, não precisava de nada. E então aquele moço disse: meu senhor, a mulher realmente não tem necessidade de nada, mas eu observo que ela não tem filho. Ela precisa engravidar-se, ela precisa de filho. O profeta então lançou uma palavra do mundo espiritual, uma palavra profética, de que aquela mulher engravidaria. E 9 meses depois da palavra do profeta, a mulher está com
o filho nas mãos, e a Bíblia diz que aquela família ficou muito contente, mas um certo dia, de repente, de uma forma muito súbita, aquele menino do tamanho, de repente, do Davizinho, meu neto, estava lá com o seu pai no campo, e de repente, subitamente, ele tem uma dor de cabeça, e aquela dor de cabeça começou a aumentar, e o seu senhor, o pai do menino, ele envia para sua mãe cuidar do menino, mas quando chega lá em casa, o menino cai e cai morto. A mulher coloca o menino na cama, aborda um jumento, prepara um jumento e vai ao encontro do profeta Eliseu. Quando ela encontra o profeta Eliseu fala a célebre frase: tudo bem contigo? Tudo bem, meu senhor? Tudo bem na sua casa? Tudo bem? Tudo bem com o menino? Tudo bem, meu senhor? E o Eliseu então ficou preocupado. Se está tudo bem, por que ela foi ao encontro do profeta? Ela então dá uma pausa, e aí depois ela diz o que aconteceu, e diz: olha, eu vim buscar o Senhor para clamar ao Deus do céu pelo meu menino, porque eu deixei ele morto em casa, mas eu tenho certeza que o Senhor indo lá, e o Senhor colocando a mão em cima do menino, ele há de ressuscitar. A mulher é uma mulher cheia de fé, porque uma mulher que não tinha condições de dar luz a um filho, era estéril, e agora tinha o menino, tinha o filho, baseado em um milagre. Então ela acreditava que assim como o milagre acontecera de ela ter um menino, o mesmo milagre aconteceria da ressurreição. E aqui faz o profeta. O profeta tira a sua estola sacerdotal, que é um lenço grande, e ele tira do seu pescoço e coloca no pescoço do moço. Ele diz: pode acompanhar a mulher, e chegando lá, você coloca a minha estola sacerdotal no menino, e ele vai ressuscitar. Acontece que o moço chega lá e põe a estola sacerdotal no menino e nada, e começa a fazer um berreiro lá em orações, e nada. A mulher retorna para o encontro do profeta Eliseu com o moço cabisbaixo, porque não conseguiu resolver o problema, e o profeta pergunta: está tudo bem? Conseguiram resolver? E ela disse: eu vim para buscar o Senhor, porque o seu moço não conseguiu resolver nada. A gente aprende que o obreiro, o ministro do Evangelho, ele precisa ter consciência que muitas vezes a responsabilidade de se fazer um milagre está nas mãos dele, não está nas mãos do auxiliar, não está nas mãos do obreiro. Não adianta dizer: vai lá e ora, e eu vou ficar daqui intercedendo, que não vai acontecer nada, porque há um compromisso, há uma responsabilidade. O chamado era Eliseu, não era o moço era só para auxiliar. Quando chega Eliseu na casa da mulher, ele então fica sozinho com aquele menino, ele deita em cima do menino, ele respira em cima do menino, e ele faz isso por algumas vezes. Ele não deixou de fazer e repetir o processo até que a vitória chegasse. A gente aprende
que Deus não faz milagres já na primeira instância. Às vezes Ele faz, e eu brinco dizendo, quando Ele está de bom humor, Ele faz, mas é apenas uma brincadeira. Deus nunca está de mau humor, ok? Ele faz na primeira, ou Ele faz na segunda, às vezes Ele faz na terceira, mas às vezes Ele vai fazer lá pela sétima vez, não é? Lá no caso de Jericó, precisaram dar 7 voltas. Na verdade foram 13 voltas, 7 dias, para que Deus pudesse fazer o milagre. O profeta Eliseu insistiu com aquele moço para que ele viesse à vida, e enquanto ele não espirrou, o profeta não deixou de insistir. A gente aprende com a palavra de Deus que nós precisamos manter a nossa insistência. Pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, batei, abrir-se-vos-á. A porta se abre se a gente insiste em bater. O Eliseu, o profeta, deixa-nos aqui um exemplo de que ele era um homem de insistência. Insistiu, e quando o menino ressuscitou, pegou o menino pela mão, nos braços, e entregou nas mãos da mulher sulamita. E quando o moço, o pai do menino, chegou à tarde, já tinha acontecido todo esse processo. Ela já tinha ido lá ao encontro do profeta, o profeta enviou seu auxiliar, o auxiliar não resolveu nada, voltou lá para buscar o profeta, trouxe o profeta, e o profeta tinha entregado o menino vivo nas mãos daquela mulher. E quando o pai chega, ele vê a paz reinando no seu lar. Por quê? Porque a mulher é uma mulher de decisão, uma mulher realmente cheia de fé, uma mulher que não ficou esperando para ver o que pudesse acontecer. Ela correu atrás do seu milagre. Esta noite o Espírito Santo está dizendo para você: o milagre é teu, mas corra atrás do seu milagre. Milagre só Jesus pode operar, mas Ele precisa que você tome uma decisão. Ele precisa que você vá ao encontro do milagre. Ele precisa que você creia que Ele pode fazer o milagre. Muito bem, essa mulher viu um palco de milagres na sua vida, mas de repente, quando ela está bem, com o moço, com o menino, na sua casa, já disse que a mulher é uma mulher abastada, uma mulher rica, uma família rica, de nada tinha falta, e agora já tinha uma criança para alegrar o seu lar. Mas de repente, nas terras de Israel veio uma forte e terrível fome, uma seca terrível. As águas secaram das fontes, não havia mais água potável disponível na nação de Israel. A Bíblia diz que o profeta Eliseu aconselhou esta mulher a deixar a sua terra e conviver com os filisteus. Os filisteus eram uma nação próxima de Israel, vizinha de Israel. E aí ele falou: olha, você não precisa ficar aqui para sofrer toda essa seca. Deixe a tua casa, deixe os seus bens e vai para morar com os filisteus. Aquela mulher obedeceu a voz do profeta. Ela poderia
poderia não ouvir a voz do profeta, poderia ter um posicionamento de ficar ali mesmo, porque ela era uma pessoa bem vista, uma pessoa de bens, e que não estaria tão envolvida com a fome que abateria e estava batendo Israel, como os demais que não tinham tantas condições assim. Mas mesmo assim, ela foi obediente, ouviu a voz do profeta e ficou lá por 7 anos. 7 anos ela ficou com os filisteus. 7 anos a nação de Israel foi assolada por uma fome terrível. Ela não presenciou a fome de Israel. Por quê? Porque ela ouviu a voz do profeta, porque ela ouviu a voz de Deus. A gente vive em um período em que as pessoas vivem por si, as pessoas fazem o que realmente dá na sua mente, as pessoas projetam na sua vida e vai sem procurar o homem de Deus, sem procurar o profeta, sem procurar o pastor da igreja, sem procurar um aconselhamento. Quando a gente fica sabendo, a pessoa já fez, a pessoa já foi embora, ou a pessoa já agiu, mas a pessoa não perguntou para Deus: eu posso? Ou não veio procurar uma orientação de Deus do que ela deveria fazer. Olha que diferença. Aquela mulher, ela recebeu a presença do profeta em sua casa, e o profeta disse para ela: vem vindo aí uma fome terrível, eu te aconselho a pegar a sua família e ir viver com os filisteus. Claro, deixou bem claro para a gente que o problema da fome estava localizada. O problema da fome estava somente na nação de Israel. Por quê? Porque com certeza a nação de Israel estava distante de Deus. Não era a primeira vez que a nação de Israel sofria com falta de água, sofria com problemas nas suas plantações. Não era só a primeira vez. Toda vez que Israel se distanciava de Deus e não dava a primazia, a adoração a Deus, a nação de Israel padecia, porque Deus vinha e cobrava da nação de Israel o seu retorno a Ele. Durante 7 anos, a nação de Israel fora castigada, subjugada por uma fome terrível, e a pobreza tomou conta daquela nação. Mas a mulher foi livre da fome. Por quê? Porque era uma mulher que deu ouvidos à voz do profeta. Razão porque ela não presenciou e não se envolveu com a fome é porque ela era obediente à voz do homem de Deus. Nós vemos aqui que a razão da bênção de Deus para a nossa vida está em ouvir e ser obediente. Não basta ouvir a palavra de Deus, devemos ser obedientes à palavra de Deus, ou seja, praticar a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus. Muitos são ouvintes, mas não são praticantes. Só ouvir não adianta. Nós devemos colocar em prática aquilo que a gente ouve. Então a bênção está para aqueles que ouvem e praticam. Aquela mulher ouviu e colocou em prática e foi abençoada, porque não viu e não presenciou e não se envolveu com a fome em Israel. Olha só, 2 Reis 8:2, o que está dizendo: levantou-se a mulher e fez
segundo a palavra do homem de Deus. Olha só, ela não só ouviu e fez o que dava na sua própria cabeça, ela ouviu de forma criteriosa o que ordenou o homem de Deus. Nós aprendemos que a palavra de Deus está no coração e no espírito do homem de Deus, do profeta de Deus. Deus o chamou para que esse homem, essa mulher, sejam canais de bênçãos para orientação para aqueles que sofrem. Olha só, essa mulher se colocou no coração em ouvir e fazer tudo o que o homem de Deus ordenara. O segundo passo para a bênção, se o primeiro é ouvir e colocar em prática, o segundo é realmente manter o nível de oração. Tem pessoas que só oram quando está tudo esculhambando, só ora quando o mundo está acabando, só ora quando está perdendo tudo, e quando as coisas normalizam, e aí esquece que deve continuar orando. Não, a oração, há uma ordem bíblica pelo apóstolo São Paulo: orai sem cessar. A oração não é somente para os dias maus, não são somente as orações, não são somente para quando nós estamos no vale, mas quando nós estamos no outeiro, no monte, nós devemos continuar orando. Quando a futura esposa de Isaac, ela vai se aproximando com a sua, em cima do seu camelo, ela pergunta para o Damasceno Eliezer: quem é aquele que está em cima do monte? E aí o Damasceno Eliezer disse para ela: aquele é o seu senhor Isaac, ele está orando ao Deus de Israel. Ou seja, lugar alto é lugar de orar. Mas quando Jacó desce ao val de Jaboque, que é um lugar muito profundo, lá também o Jacó orou ao Senhor e pediu a sua bênção e foi abençoado. Deus é Deus de vales e Deus é Deus de monte. O lugar de você orar é no vale, mas o lugar de você orar é no monte. Então, para você ser abençoado como aquela mulher foi, você precisa dar ouvido à voz de Deus, você dar ouvido à voz dos profetas. A Bíblia diz: dei ouvido à voz dos profetas e prosperareis. Para você prosperar, você precisa pedir orientações ao pastor da igreja, ao profeta de Deus na igreja. Então o segundo passo é clamar em oração, clamar diante de Deus. 7 anos se passaram. Aquela mulher retorna agora da terra dos filisteus. Ela retorna com a sua família. Mas quando ela chega lá na casa dela, que ela vai abrir o portão, tem guarda lá. E aí o guarda impediu ela de entrar. E ela disse: não quero entrar, é minha casa. Ele disse: não é mais. A senhora ficou muito tempo fora da sua residência, não pagou impostos, os seus impostos foram acumulando, o seu nome foi para a dívida ativa. Estou fazendo contextualizando para os tempos atuais, ok? O seu nome foi para a dívida ativa. A senhora foi chamada no fórum e a senhora não compareceu. Quem sabe quando o guarda estava dizendo aquilo para ela e dizendo: mas eu não estava aqui, eu estava vivendo em outro país. E aí aquele guarda, quem sabe, dizendo assim: bom, não podemos fazer nada, agora a sua propriedade é do governo, tudo
que a senhora tinha, agora é do governo. A senhora não tem mais nada aqui. Lembra da minha fala inicial? Uma mulher abastada, uma mulher rica, mas ela foi viver com os filisteus. Por quê? Porque deu ouvidos à palavra do profeta. O profeta que disse para ela: vai conviver com os filisteus. Ela imediatamente deixa o guarda e vai para o palácio. Quando ela está chegando lá no palácio, quem estava lá no palácio? Geazi, o servo de Eliseu. E ele estava falando com o rei. Ele estava tendo uma audiência com o rei. E o rei disse assim: me diga, quais são as proezas, os milagres, os feitos do profeta Eliseu aqui na terra de Israel? Conta para mim alguns feitos. O texto diz que quando ele estava conversando com o rei, contando os milagres e contando os feitos com essa mulher, e contando que o profeta profetizou que ela engravidaria, e contando que o menino morreu, e contando que o menino ressuscitou, a mulher vai chegando. Exatamente naquele momento a mulher vai se aproximando, e o Geazi diz assim: ó rei, eis aí a mulher que eu estou falando, dos projetos, das prosperidades que aconteceram na vida dela por meio do profeta Eliseu. As portas se abriram porque eles estavam falando exatamente daquela mulher. Ela então disse para o rei: ó rei, o profeta Eliseu pediu para mim morar entre os filisteus. Fiquei lá 7 anos. E agora eu retornei, estou pobre, porque tudo que eu tinha agora é seu. A informação que eu tive lá na porta da minha casa é que eu não tenho mais nada. As minhas fazendas são suas, a minha casa e as minhas casas de aluguel são suas, e eu vim aqui para interceder. Quem sabe aquela mulher dizia: me dê pelo menos a minha casa para eu voltar a morar, e me dê pelo menos um pedacinho de terra para mim não morrer de fome. Estamos conjecturando, quem sabe ela dizia isso para o rei. Então, a Bíblia diz que aquela mulher foi clamar ao rei. Como é que a gente tem vitória? A gente tem vitória quando incessantemente a gente clama. Clamar não é falar, clamar não é declamar, clamar não é sussurrar, clamar é falar em altas vozes, clamar é colocar toda a emoção através da fala, clamar é você realmente estar expondo de forma audível e inteligível aquilo que você quer para alguém. Lembra do Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele fez? Clamou. Todo mundo ouviu. Incomodou uma multidão, porque ele clamou. Aquela mulher, ela clamou ao rei. Aquela mulher, ela foi ouvida pelo rei porque ela falou de forma audível, de forma inteligível, e o rei pôde entender o que é que ela estava solicitando. Então, a Bíblia diz que quando ela começa a falar com o rei já tinha ouvido falar a respeito da mulher. Então Deus já começou a fazer a obra no coração do rei, né? Deus moveu coração e mente do rei por causa do clamor, por causa de se colocar diante da autoridade. O que Deus disse para você? Você tem algo, se apresente diante do rei. Você tem algo para ser resolvido e não é resolvido, se apresente diante de Deus.
dizendo assim: Deus já sabe de tudo, Deus já conhece, Deus não vou falar, Deus sabe. Não! Deus espera que você clame. Lembra para Jeremias? Disse ele: clama a mim, e então responder-te-ei. Você tem que falar, clamar, dizer. E aí, aquela mulher, ela foi atendida. Todas as coisas Deus pode fazer, e Ele quer fazer, mas Ele espera que a gente faça pelo menos a nossa parte. O que? Buscar a Ele, clamar a Ele, dizer a Ele da nossa necessidade, e Ele então vai se propor a ajudar. Sabe o que aquele rei fez? Chamou um oficial. Ele agiu imediatamente a favor daquela mulher que clamou, a mulher que foi clamar ao rei. Então chamou um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo quanto era seu. Olha só, uma mulher que tinha fé, que clamava, que obedecia a voz do profeta, agora vê o milagre acontecendo, o milagre da restituição. Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todo o dinheiro, toda a renda monetária, todas as moedas que estavam guardadas e que vieram para o meu cofre, devolve. E todo o dinheiro que deveria ela ter conquistado através dos plantios em 7 anos, devolve para ela. Faça uma média de quanto ela ganharia com plantar e colher 7 anos. Devolve para ela. Pode pegar o dinheiro do caixa do palácio e devolve para ela. Oficial era a pessoa que representava a autoridade. Ele faria tudo quanto o rei ele ordenara. Quantas vezes nós estamos clamando e quando chega a nossa senha, Deus chama um oficial, Deus chama um anjo, ele diz assim: restitua para ele, para ela, tudo quanto ele perdeu, tudo quanto foi roubado pelos gafanhotos, tudo quanto foi destruído pelos gafanhotos. Quero dizer para você nesta fala que Deus é o mesmo Deus que agiu em favor da mulher sulamita, é o mesmo Deus que age por mim, age por você, age pela sua família, age pela sua empresa, age por você. Ele está interessado em devolver tudo quanto você perdeu. Você tem vivido uma vida de perdas. Você tem vivido uma vida onde as pessoas têm subtraído de você e você não vê nada na sua mão. Tudo que poderia estar na sua mão está nas mãos dos outros. Mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as suas necessidades em glória, e Ele vai restituir tudo quanto você perdeu. Quando você crer nele, quando você ouvir o profeta, e quando você clamar e falar para ele qual é a tua necessidade. Aquela mulher ficou pobre de repente, mas porque ela clamou, ela voltou a ficar rica de novo. Nosso Deus é o Deus que restitui. Nosso Deus é o Deus que faz voltar a ser até melhor do que era antes. A sua vida, a minha vida. Creia num Deus que restitui. Creia num Deus que traz de volta o que você havia perdido. Pessoas perderam dignidade, pessoas perderam o nome, pessoas perderam bens
no meio do caminho perderam moto, perderam carro, perderam bicicleta, perderam carro, perderam apartamentos, bens materiais. Eu estou aqui nesta noite para te dizer que o nosso Deus é Deus de restituição. O nosso Deus é Deus que restitui. Não é o diabo só rouba. Eu estou dizendo que o nosso Deus é Deus de restituição. Veja aí, lembre-se o que você perdeu no meio do caminho, o que foi perdendo-se no meio do caminho. E eu vou fazer uma oração, a oração do profeta Eliseu, e você vai usar a fé da mulher sulamita. E aí o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai agir em minha vida e em sua vida, na minha empresa, na tua empresa, na minha família, na tua família. Deus é Deus de restituição. Comece agora a fazer uma autoanálise aí de tudo que você perdeu, e o Senhor fará restituir todos os anos consumidos pelos gafanhotos. Para você ter a restituição, você precisa crer que a autoridade está nas mãos de Deus, que tudo pertence a Deus, que Ele tem poder para arrancar o que você perdeu, não interessa onde seja, e colocar na sua mão de volta. Pastor, o senhor tem algumas perdas no meio do caminho? Tem. A minha não, muitas perdas no meio do caminho. Sério, pastor, sério. E eu vou entrar nessa oração, a oração da Sulamita agora. E o profeta Eliseu que orou, somos nós que vamos orar aqui agora. E o Deus que agiu no coração do rei é o Deus que vai agir aonde tiver o item que você perdeu. Você crê? Você da live crê? Então nós vamos orar agora, e nós vamos profetizar. Não é somente oração, é uma profecia. A mulher sofreu 7 anos. O povo de Israel sofreu muito mais, porque sofreu fome. Mas a mulher ficou distante lá com os filisteus. Quando ela volta pobre, mas ela clama ao rei. E por clamar ao rei, então o rei restituiu. Você quer clamar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Ele há de restituir tudo quanto você perdeu. Você crê? Fique de pé e vamos orar. Meu Pai eterno, em nome de Jesus, o Nazareno, como profeta de Deus na terra, aqui em Cornélio Procópio, mas para o mundo, eu estou aqui após termos conversado biblicamente a respeito da Sulamita, do profeta Eliseu, do seu servo Geazi, e sabemos que o Senhor agiu na vida daquela mulher, porque aquela mulher ouviu a voz do profeta. O Senhor agiu na vida daquela mulher, porque aquela mulher foi para quem podia dar de volta o que ela tinha, que era o rei, era a autoridade. Meu Pai, a autoridade maior aqui é o Senhor que está assentado no seu trono, agora com a mão no cetro no trono. E eu quero profetizar para a minha vida e para a vida de todos quantos estão orando comigo, a restituição de tudo quanto foi perdido, seja emocional, sentimental, espiritual ou financeiro. Eu estou ordenando agora, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, seja restituído tudo quanto você perdeu. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Como aquela mulher teve restituição, você tenha restituição pela sua fé agora, e você vai cantar louvores ao Senhor, como aquela mulher cantou louvores ao Senhor pela restituição. Alegria vai estar reinando no seu coração, porque você vai ter a sua restituição. Eu profetizo como um profeta de Deus, em nome do Senhor Jesus,
que vive e reina para sempre. Amém. E as palmas louvam